Governo aumenta a taxação sobre combustíveis para arrecadar 10 bilhões de reais. E anuncia bloqueio de mais 6 bilhões de gastos previstos no orçamento. Dia no Rio começa com pânico em via expressa e arrastão em fila de hospital. Estou me mudando daqui porque tá insuportável. Tráfico internacional de pessoas. Quadrilha prometia emprego no Brasil para moças do Paraguai, mas obrigava jovens a se prostituir. Justiça concede liberdade condicional ao ator e ex-jogador de futebol americano O.J. Simpson. Sérgio Moro marca novo depoimento de Lula e bloqueia 9 milhões de reais em planos de aposentadoria do ex-presidente. Em conversa com jornalistas, Lula diz que juiz é refém da imprensa. AIDS diminui no mundo, mas casos crescem no Brasil, segundo o relatório da Organização Mundial da Saúde. Cantor Chester Bennington, da banda Linkin Park, é encontrado morto em casa na Califórnia. O surf brasileiro na crista da onda. Felipe Toledo vence a etapa do Mundial na África do Sul. Está no ar o SBT Brasil, com Joseval Peixoto e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. Diante da crise na segurança pública do Rio de Janeiro, o governo federal anunciou o envio nos próximos dias de mais 800 agentes da Força Nacional e da Polícia Rodoviária Federal para o estado. Entre a noite de ontem e a manhã de hoje, 2 arrastões assustaram os cariocas. Um deles aconteceu na porta de um hospital. A violência faz crescer o número de multas de trânsito no Rio de Janeiro. Motoristas desrespeitam o limite de velocidade e também o sinal vermelho com medo de assaltos. Hoje, uma brincadeira de mau gosto provocou pânico. A Secretaria de Segurança Pública do Rio de Janeiro informou que está fazendo um estudo sobre as áreas mais perigosas e que não há prazo para a conclusão desse mapa. A Corregedoria da Polícia Civil e o Ministério Público investigam a morte de um homem dentro de uma delegacia no Distrito Federal. A versão oficial de suicídio é contestada pela família. A Polícia do Rio prendeu uma quadrilha acusada de tráfico internacional de pessoas. O grupo atraía adolescentes do Paraguai com a promessa de emprego no Brasil. Aqui, as jovens eram mantidas em cárcere privado e exploradas sexualmente. Números divulgados hoje pelo Programa das Nações Unidas sobre HIV e AIDS mostram que a taxa de novos casos caiu em quase todo o mundo, mas no Brasil aumentou. O juiz federal Sérgio Moro marcou para o dia 13 de setembro o segundo interrogatório do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Nesse processo, Lula é acusado de ligação com esquemas de corrupção envolvendo contratos entre a empreiteira Odebrecht e a Petrobras. O juiz Sérgio Moro e o procurador da República, Deltan Dallagnol, não se manifestaram sobre as declarações de Lula. Morreu hoje em São Paulo o ex-assessor especial da Presidência da República para Assuntos Internacionais e também ex-presidente do PT, Marco Aurélio Garcia. O jornalista e diretor da Agência Nacional de Cinema, Sérgio Sá Leitão, será o novo ministro da Cultura. Ele já foi chefe de gabinete do Ministério da Gestão de Gilberto Gil e secretário municipal de Cultura do Rio de Janeiro. O ministério estava sem titular desde maio, quando Roberto Freire pediu demissão. Vamos ao vivo até Brasília falar com Kennedy Alencar. Kennedy, boa noite. Apesar do desejo do PTB de ocupar o Ministério da Cultura, o presidente Temer escolheu o jornalista Sérgio Sá Leitão para a pasta. Por quê, Kennedy? Ok, obrigado, Kennedy. A Justiça de Nevada, nos Estados Unidos, concedeu liberdade condicional para o ator e ex-jogador de futebol americano O.J. Simpson. Ele cumpriu 9 dos 33 anos por tentativa de roubo e sequestro de bens, como mostra agora a nossa correspondente Yula Rocha. Daqui a pouco, o governo anuncia aumento de impostos sobre combustíveis. Será que adianta? Com o inverno, cresce em até 40% procura por vitamina C. Você vai ver já já.
E o governo decidiu aumentar os impostos sobre os combustíveis para arrecadar mais e diminuir o rombo nas contas públicas. 6 bilhões de gastos no orçamento federal também serão bloqueados. O IPCA 15, índice que é a prévia da inflação oficial, ficou negativo em julho. Alimentação, bebidas e transportes foram os itens que mais contribuíram para a deflação de 0,18%, resultado mais baixo desde setembro de 1998. Os irmãos Joesley e Wesley Batista, da JBS, vão apresentar ao Ministério Público detalhes sobre doações feitas a quase 2.000 políticos. O relato, aliás, faz parte do acordo de delação. O senador Jader Barbalho disse que nunca teve conta na Suíça e que cabe a Jorge Luz comprovar os depósitos, o número da conta e as datas. Também disse que jamais teve algum tipo de negócio com ele. O senador Renan Calheiros afirmou que conheceu Jorge Luz há mais de 20 anos e nunca mais falou com ele. Disse ainda que a citação do nome dele é totalmente infundada. O deputado Aníbal Gomes informou que nunca fez negócios com Jorge Luz e que ele quer justificar seus roubos usando o nome de pessoas honestas. O governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, disse que espera ser o nome do PSDB para a disputa presidencial de 2018. O governador falou durante uma visita a uma escola reformada por presos. Veja em instantes, Felipe Toledo vence a etapa do Mundial de Surf na África do Sul. Vocalista da banda Linkin Park é encontrado morto em casa. A gente volta já já. No inverno, aumenta a procura pela vitamina C com o objetivo de prevenir gripes e resfriados. Mas os médicos alertam que a substância só é indicada para quando a pessoa já está doente. O presidente Michel Temer deve chegar daqui a pouco à cidade de Mendoza, na Argentina. Ele participa da reunião de cúpula do Mercosul. Os detalhes com Patrícia Vasconcelos. Para o diretor da Organização dos Estados Americanos, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, tem responsabilidade penal pelas mortes em protestos no país. Chester Bennington, vocalista da banda americana Linkin Park, foi encontrado morto em casa nesta quinta-feira. Ele morava na Califórnia. E agora o esporte, a disputa pela liderança do Campeonato Brasileiro está mais equilibrada, né? Bruno Vicari, boa noite. O Grêmio diminuiu a diferença do Corinthians. Será que o título fica entre os dois, um dos dois? Tudo bem, Joseval? Boa noite, Raquel. Tem o Santos ainda nessa briga, acho que os favoritos, Flamengo e Palmeiras, estão mesmo ficando para trás. O Grêmio é, sim, o principal adversário do Corinthians. Acho que a questão, a partir de agora, é como o técnico Renato Portaluppi vai equilibrar o elenco nas próximas semanas, quando o time gaúcho vai ter jogos decisivos na Copa do Brasil e também na Libertadores. E as baianas de Acarajé, que já eram um patrimônio cultural do país, agora exercem oficialmente uma profissão. O reconhecimento beneficia somente em Salvador 3.500 mulheres dedicadas ao ofício de vender essa iguaria. E fique agora com mais um capítulo inédito de Carinha de Anjo. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.